Olá, eu sou o Fernando Veronês e é muito bom estar aqui novamente com vocês. Agradeçamos a Deus, a Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, pela abençoada doutrina dos Espíritos, que nos permite essas oportunidades de reflexão e aprendizado que tanto pode nos ajudar. Que os bons Espíritos nos orientem e que assim seja. Bem, hoje estamos propondo uma conversa, um bate-papo sobre o desejo e o necessário. Minha intenção aqui hoje é pensarmos um pouco sobre o que desejamos enquanto encarnados e o que realmente precisamos enquanto espíritos em uma experiência reencarnatória. Então, iniciemos com uma citação. Um trecho do Livro dos Médiuns, que está no capítulo 31, chamado Dissertações. E essa citação está no item 11. Abre aspas, então. Dizem os espíritos: hoje, que os progressos da indústria e das ciências desenvolveram a arte de bem viver, de tal maneira que as tendências materiais se tornaram dominantes, Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Ele quer que o aperfeiçoamento do homem moral se transforme naquilo que deve ser, isto é, na finalidade e no alvo da vida. Fecha aspas. Diante desse parágrafo, poderíamos dizer então que Deus está nos dizendo: homens, o objetivo da vida é o aperfeiçoamento moral. Então, vamos reservar, né, como dizem os chefes aí de cozinha, vamos guardar essa informação. Agora, vamos ver o significado das palavras que estamos propondo como temas desse nosso encontro. Primeira palavra, então, desejo. Nos dizem os dicionários. Desejo é aspiração, querer, vontade. Um segundo significado, expectativa de possuir ou alcançar algo. E a segunda palavra, necessário. Primeiro significado, absolutamente preciso, essencial, indispensável. Um segundo significado, que não se pode evitar, imprescindível, forçoso. Bem, considerando que o alvo, a finalidade, o objetivo da vida do homem ao reencarnar é construir o seu aprimoramento moral, e diante do significado que acabamos de ver das palavras necessário e essencial, poderíamos construir um raciocínio que nos permitisse, então, separar o que é essencial, necessário para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual, das armadilhas do desejo. Diz Leon Denis, em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que observamos o homem fazendo do pouco tempo que resta, sua própria cilada na busca de ambições desmedidas, na caça ilusória do poder, do prazer e do poder. Ricos em tecnologia e pobres de amizade, convulsionados pelas guerras e assinalados pela violência de todos os matizes, quando perecem distantes da fraternidade e a esperança, o amor e a solidariedade. Diz-nos um outro autor, chamado Benedito José dos Santos Barbosa, em seu livro Recordando Jesus, que, nessa busca desenfreada, vivemos algemados quase sempre nas três dimensões tão bem conhecidas e difundidas na humanidade: sexo, bolso
e estômago. E é a partir daí, então, que gostaria de iniciar nossas reflexões de hoje. Essas três dimensões, o sexo, o bolso e o estômago, estão servindo ao nosso grande objetivo ou são elas que estão nos conduzindo? Ué, elas não estão tão ligadas aos nossos desejos diariamente? Como lidamos com isso? Kardec pergunta na questão 712 de O Livro dos Espíritos, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? E os espíritos responderam: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Na letra A, ele continua perguntando: qual o objetivo dessa tentação? E a resposta: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então vejam, não estamos aqui dizendo que devemos viver uma vida sem prazer, voltada apenas para a introspecção e para o isolamento. A vida social, as circunstâncias que nos cercam, são instrumentos legítimos de nosso adiantamento e educação. Aliás, há no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, item 10, as instruções dos Espíritos sobre isso. Esse item 10 do capítulo 17 tem o título O Homem no Mundo. Nos ensinam lá os espíritos superiores que a virtude não consiste em tomar um aspecto severo e lúgubre sobre a vida, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas permitem. Eles nos ensinam que devemos procurar, sim, fazer as reformas necessárias ao nosso espírito. O que se condena são os excessos. Agora pergunto, como combater os excessos se eu não contraponho qualquer outro pensamento, qualquer outra ideia àquilo que me acostumei a consagrar como os meus únicos desejos? Alguém aqui acorda com aquele desejo ardoroso, fervoroso, incontrolável de ser melhor? Você se levanta e já vai logo pronunciando: bom dia! Hoje tenho mais um dia pela frente para desenvolver minhas virtudes, meus sentimentos nobres. Faz isso? Claro que não, ainda não fazemos. Agora, se eu perguntar, você se levanta e já pensa imediatamente naquele café da manhã saboroso, aquele desjejum apetitoso? Ah, isso eu penso, a maioria iria responder. Ou então, eu levanto e penso, hoje preciso resolver tal assunto do trabalho, falar com tais pessoas, ou ir ao supermercado, ou tomar essa ou aquela providência. Perceberam? Se deixarmos, nós nos preocuparemos exclusivamente com as coisas materiais, com a nossa rotina, com aquilo que fere os nossos sentidos físicos. Mas se o grande objetivo da vida, a nossa finalidade aqui é o desenvolvimento moral, e esse grande objetivo da vida, e essa finalidade, onde fica? Lembram-se no início, quando falamos para reservar aquela informação? Vamos relembrar? Deus quer que os espíritos sejam reconduzidos aos interesses da alma. Ele quer que o aperfeiçoamento do homem moral se transforme naquilo que deve ser, isto é, na finalidade e no alvo da vida. Então fica a pergunta para a nossa reflexão: o que eu exercito todos os dias? Para onde dirijo a minha atenção? Quais são os meus desejos? Lembro-me daquilo que é necessário ao meu aperfeiçoamento moral? Ora, não diz o ditado que o hábito faz o monge? É por aí.
nos tornamos aquilo que exercitamos, aquilo que adotamos como nosso hábito. Então, a proposta é essa, de exercitar também aquilo que é necessário para a nossa evolução moral. Incluir aí na academia de ginástica da vida o esforço para a melhoria moral, se é que poderíamos nos expressar assim. Agora, isso exige de nós realmente um esforço, um trabalho para melhorar a nossa compreensão diante dos propósitos da vida. Querem ver? Vamos pensar, por exemplo, naquilo que pedimos em nossas orações. É comum pedirmos ajuda para os espíritos amigos, para Jesus ou para Deus, nos orientar para um bom emprego ou para curar uma enfermidade. Tudo bem, é isso mesmo. Precisamos e devemos abrir o nosso campo vibratório através da oração para receber a influência positiva de Deus, de Jesus e dos nossos amigos espirituais. Mas a grande questão é: o que faremos quando tivermos uma posição melhor no emprego? O que faremos com o abençoado recurso da saúde do corpo? Na maioria das vezes, vejam, não estou dizendo que isso é uma regra, porque existem irmãos nossos que já superaram essa fase. Mas, digo, na maioria das vezes, quando estamos saudáveis, em relativa estabilidade financeira, o que nos impulsiona são novos desejos. E desejos materiais. Dificilmente encontramos, naqueles momentos em que nos sentimos bem, espaço para buscar o que é necessário para atingir o alvo da vida, que é o nosso aperfeiçoamento moral. Conta-nos Richard Simonetti, no seu livro O Destino em Suas Mãos, uma experiência que ele teve. Escreve ele na lição que deu o título de Endereço de Deus, que ele teve um diálogo com um amigo. Então, conta-nos ele. Conversei certa feita com um companheiro espírita, desses que chegam cheios de boas intenções e logo se afastam, dispensando explicações. Começa então o diálogo. Então, meu caro, por onde anda? Algum problema em nossa casa ou com você e a esposa? Ambos sumiram sem aviso, diz Richard. Não, Richard, não houve nada de grave. Estamos muito bem. Talvez esse seja o problema, responde o amigo e continua. Como sabe, quando nos casamos, a vida era difícil. Eu ainda estudava. Ganhava o sustento em emprego precário. Ajudado pela esposa que vendia roupas, logo vieram 2 filhos. O primeiro com problemas de saúde. Orçamento apertado, tudo controlado, nada de gastos supérfluos, passeios, festas, badalações. Lembro-me bem, replica Richard. Economizavam até o passe do ônibus, era uma boa caminhada até o centro. O outro responde, isso mesmo. Não obstante as dificuldades, ou até por causa delas, encontrávamos tempo e inspiração para o cultivo dos valores espirituais. Orávamos em família, participávamos dos serviços assistenciais no fim de semana, comparecíamos às reuniões doutrinárias. Nossa vida tinha um sentido, um ideal a ser concretizado. Isso tudo nos dava muita força e abençoada tranquilidade. Depois, as coisas melhoraram. Comecei a ganhar dinheiro num promissor empreendimento. Meu filho superou os problemas de saúde. Mudamos para bairro de classe abastada. Multiplicaram-se os compromissos profissionais e sociais. Atividade intensa, sem espaço para orações em família, o culto ou atividade espiritual. Prosperamos materialmente, mas tanto eu quanto minha esposa
sentimos que algo precioso, de valor inestimável, ficou perdido. Diante da pausa, disse Richard, talvez um sentido para a existência, um objetivo. Então o amigo suspirou e disse, exatamente, ficou um vazio. Lembro uma expressão popular que define o assunto. Éramos felizes e não sabíamos. Lamentavelmente, não obstante o desabafo, o amigo de Richard ainda não encontrou tempo para retomar os ideais negligenciados. E conclui Simonetti, quando o caminho é fácil, esquecemos da bússola do discernimento. Então vejam, não pretendemos aqui estabelecer uma linha entre o desejo e o necessário. Aliás, ao comentar a resposta à questão 717 de O Livro dos Espíritos, Kardec registra: nada de absoluto, aliás, nada tem de absoluto o limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece, e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos há que da religião só tem a máscara. Então, cabe a cada indivíduo, dentro do seu processo evolutivo, no seu tempo, encontrar o seu equilíbrio. Só que há muito tempo estamos sendo chamados a despertarmos do sono das ilusões. Diversos foram os missionários, mensageiros de Deus, que vieram antes e depois do Cristo, tanto anunciando a boa nova, quanto reforçando os ensinamentos que o Cristo nos legou. E mesmo assim, ainda não conseguimos nos desvencilhar de nossas tendências materialistas, de nosso apego a coisas, a sentimentos cultivados milenarmente. Temos medo, muito medo. Tememos os assaltos, os sequestradores, a pobreza, o desemprego, a doença e até mesmo a própria morte. Entretanto, o que mais deveríamos temer é o egoísmo e o orgulho. Essas chagas da humanidade que só haveremos de combater com um árduo trabalho de construção moral. A origem de todos os males está em nossa falta de saber, na ignorância espiritual, em nossa inferioridade moral. O fruto de tudo isso é essa sociedade enferma, impotente, dividida. E assim continuará, enquanto o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ódio a dominarem. Não se pode transformar a sociedade por meio de leis, pois ela é resultante das forças individuais, boas ou más. Sendo assim, é preciso agir primeiro sobre a inteligência e a consciência dos indivíduos, assim como relata Leon Denis em seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Como mudar esse estado de coisas? Como viver na Terra diante desse cenário? Como trabalhar diante do necessário para atingir o alvo, a finalidade da vida, o aperfeiçoamento moral? Bem, é um desafio e tanto, mas é urgente começarmos. Aproveitemos agora que estamos no início
de um novo ano. Aqueles planos de emagrecer, prosperar financeiramente, precisam fazer parte de nossos anseios, de nossas promessas. Procurar um emprego novo, voltar a estudar, ótimo, ótimo. É a lei do trabalho funcionando, é o que nos impulsiona adiante, nos conduzindo a cumprir a lei do progresso. Mas inclua aí nos seus planos, além desses desejos ainda marcados por nossa natural imaturidade espiritual, pense no necessário, mas não no necessário materialmente falando. Lembre-se do significado dessa palavra. Vamos lembrar? Necessário é absolutamente preciso, essencial, indispensável, que não se pode evitar, imprescindível, forçoso. E o forçoso é iniciar o ano com objetivos bem definidos para o nosso aperfeiçoamento moral. As experiências de 2020 e 2021 nos impuseram essa necessidade, não é mesmo? Deus nos pôs a pensar duramente quando chegou a pandemia. Todo o mundo material conhecido, de repente, foi sacudido. Nos vimos em dificuldades por não vislumbrarmos um horizonte diferente do horizonte material. Então, meus amigos, meus irmãos, feliz 2022. O Mestre nos saúda. Jesus, o Mestre por excelência, proclamou: meu reino não é deste mundo, designando claramente a vida futura, a vida do Espírito, como o alvo de todos os homens. Explicou: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falava da reencarnação, princípio e condição necessária para a evolução do espírito e cumprimento da justiça divina. Chamou-nos a todos: vinde a mim, todos vós que sofrei e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E deixou bem claro o que temos que fazer: amar ao próximo como a si mesmo. O Espiritismo vem complementar a mensagem do Cristo. Nos revela tudo aquilo que ficou implícito nas palavras do Mestre. Levanta o véu da vida espiritual. Mostra-nos o destino dos homens que viveram na Terra. Traz-nos as mensagens consoladoras dos espíritos que já estão mais adiantados moralmente, nos incentivando a cultivar as nossas virtudes. O que estamos esperando? O que estamos esperando? Sigamos com Cristo. Desejo? Desejemos o bem de nós mesmos e de todos os nossos irmãos. Necessário? Necessário é nos ajustarmos aos desígnios de Deus, que quer que o nosso alvo, o nosso objetivo aqui seja o nosso aperfeiçoamento moral. Que os bons espíritos, os nossos amigos espirituais, nos auxiliem para fortalecermos nossa vontade na direção de um ano diferente. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade. Olá, amigos. Que alegria estarmos juntos novamente, falando da doutrina espírita, falando dos exemplos, dos ensinamentos do Cristo. Tudo começa, então, quando Zeus, o Deus de todos os deuses, querendo arquitetar um plano de vingança contra Prometeu, porque Prometeu entregou aos homens a capacidade de controlar o fogo, e Zeus não gostou nada disso. Então, querendo vingar-se de Prometeu, Zeus criou, então,
uma mulher cheia de dotes e ofereceu a Prometeu. Mas Prometeu, já imaginando a ideia de vingança de Zeus, não aceitou esta mulher. Mas o irmão de Prometeu, o Epimeteu, ele aceita esta mulher. Ele aceita a Pandora. E quando ele aceita a Pandora, ele também recebe uma caixa que tem que ficar muito bem guardada, porque ali naquela caixa que tem que permanecer fechada estão todos os males físicos e os males espirituais que podem acometer a humanidade. Então Epimeteu, ele guarda muito bem aquela caixa, deixa num lugar seguro e vigiada por 2 gralhas que fazem muito barulho por qualquer aproximação. Então a caixa estava segura e bem guardada. Mas Pandora, não aguentando a sua curiosidade, querendo saber o que continha aquela caixa, então ela, usando dos seus dotes, usando de sua beleza, ela pediu para Epimeteu se livrar daquelas 2 gralhas, dizendo que elas a atormentavam por conta do barulho que faziam. Epimeteu então se livrou das gralhas. Enquanto Epimeteu dormia, Pandora pegou a caixa, abriu a caixa e nesse momento soltou todos os males do mundo. Quando ela percebeu o engano, o erro que tinha cometido, rapidamente ela fechou a caixa, conseguindo guardar o que de melhor ali tinha, que era a esperança. O tema do nosso encontro de hoje, meus amigos, é renovando a esperança. Renovando a esperança. Renovando a esperança que existe em nós, que deve existir em nós, que deve nos fortalecer no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nos nossos sonhos, naquilo que queremos, aquilo que desejamos. Esse mito de Zeus é um mito grego no qual a existência da mulher e também dos males do mundo são explicados, né? Então ali ele explica a existência da mulher e a existência dos males do mundo. Mas essa história da caixa de Pandora vem nos trazer uma ideia que é importante e que é verdadeira, porque dentro de todos os problemas pelos quais passamos, as adversidades, as situações difíceis, no fundo, nós temos esperança sempre de dias melhores. Sempre a nossa esperança de que amanhã será melhor que hoje. A humanidade, todos nós, todos os espíritos encarnados, nós temos essa esperança em nós. Precisamos renová-la, precisamos que ela tome corpo, que não fique apenas latente, né? Que ela possa nortear as nossas condutas e a nossa vida. Então, esse conto desse mito grego nos traz essa reflexão. Nós preservamos mesmo nas adversidades a nossa esperança. E isso que é o necessário, é o que devemos fazer. Quando nós temos sofrimentos, quando nós recebemos da vida, né, as nossas adversidades, os nossos problemas, e sempre temos alguns problemas, sempre temos algum sofrimento a passar, todas as causas dessas nossas aflições são consequências do nosso afastamento da lei de Deus. Nos afastamos da lei de Deus e por isso sofremos. É isso que nós temos que compreender. E esse afastamento da lei de Deus, essas causas, né, essa consequência, aliás, que recebemos da vida, pode ter acontecido nesta vida mesmo, pode ter acontecido nas nossas vidas passadas, porque sempre é tempo de recebermos a educação da vida.
sempre é tempo de recebermos aquela consequência que irá nos trazer a oportunidade de aprendizado. Então nós temos que ter isso na nossa consciência, de que a causa de todas as nossas aflições somos nós mesmos que fizemos. É quando nos afastamos da lei de Deus. E quando nos afastamos da lei de Deus, é porque estamos indo em desacordo com essa lei de Deus. Não estamos fazendo, não estamos tendo atitude, não estamos vivendo e convivendo com todas as pessoas à nossa volta de acordo com a lei de Deus. Então tudo tem consequência, né? As nossas atitudes boas nos trazem consequência, as nossas atitudes equivocadas nos trazem consequência, todas as nossas ações nos trazem consequências. E se a nossa ação está afastada da lei de Deus, com certeza a consequência não será a mais agradável, né? Então, neste momento, se refletirmos sobre isso, se entendermos que nós causamos todas as nossas adversidades, né? Se nós temos esse entendimento, se nós temos essa fé, essa consciência plena dos nossos equívocos, como não manter a esperança? A esperança que nos nutre, que nos fortalece para o dia a dia, que nos traz na nossa consciência, no nosso íntimo, a ideia de uma vida melhor, a ideia de dias melhores, a ideia de que amanhã, quando o sol nascer, tudo será mais agradável. É essa a esperança de que nós estamos falando. Quando Jesus nos diz que bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus, Ele não está falando simplesmente do sofrimento que temos. Ele está falando, Jesus nos reporta, quando realmente aprendemos a sofrer, quando recebemos esse sofrimento, quando recebemos as coisas não tão boas da vida como bênção e oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, quando ele se refere bem-aventurados os aflitos, não apenas bem-aventurados os que sofrem, bem-aventurados os que sofrem e que sabem sofrer, que bem sofrem. Por quê? Porque estão entendendo a lei de Deus, estão entendendo a lei que nos rege. Porque quando nos revoltamos com os sofrimentos, com tudo que chega até nós e nos faz ficarmos tristes, nos faz sofrer, né? Então, não importa, qualquer coisa que nos faça sofrer, pode ser a doença, pode ser a morte de uma pessoa querida, pode ser os reveses da vida, né? Nós temos variados sofrimentos, mas mesmo dentro de todo esse sofrimento, mesmo que a causa não seja nossa, né? Porque existem alguns sofrimentos que a causa não é nossa, mas se recebemos isso da vida com resignação, com entendimento, sem a revolta, sem humilharmos as pessoas à nossa volta, ou sem culparmos as pessoas à nossa volta, sem culpar a Deus, entendendo, né, a necessidade de tudo isso, dessas expiações, dessas provas, para o nosso aprendizado e crescimento. Então aí sim nós vamos bem sofrer, estaremos conscientes do porquê de tudo isso e vamos bem sofrer. Né? Então, por isso que Jesus nos diz, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sabem sofrer, aqueles que recebem tudo da vida, do bom e do que não é tão bom assim, como bênção e oportunidade de crescimento. Então, nós temos que compreender essa necessidade, por mais difícil que pareça para nós, por mais difícil que é neste momento, para nós essa compreensão, ela se faz muito necessária. E quando nós temos
essa noção bem firmada em nós, e isso também vem, o que nos ajuda muito a ter essa consciência firmada, o entendimento, a aceitação das vidas sucessivas, né, da reencarnação, da sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico. Quando nós temos essa ideologia bem formada em nós temos essa fé, porque se pensarmos só nessa vida terrena hoje, que é tão efêmera, ela é tão breve, né? Se formos analisar, ela é tão breve. O que são 70, 80, 100 anos, que seja, o que são esses anos para um espírito que é eterno? Não são nada, né? A vida é muito breve. Então, se analisarmos a vida apenas pela ótica terrena desta vida que estamos vivendo agora, sem nos atentarmos para essa lei da reencarnação, das vidas sucessivas, realmente se torna difícil analisarmos tudo que recebemos da vida de uma maneira tranquila, sem a revolta, com resignação e entendimento. Porque vamos achar, dentro da lei de Deus, daquilo que compreendemos como lei de Deus, vamos achar injustiça, vamos achar falta de misericórdia do Pai em relação a nós. E estamos errados nesse sentido. Então, nós temos que analisar a nossa vida como vida de espírito eterno. Nós temos uma eternidade diante de nós. Nós já tivemos tantas experiências passadas que nos formaram, né, que nos fazem ser hoje o que somos. Nós temos essa nossa experiência que devemos agradecer a todo momento, porque é a oportunidade de crescimento. E vamos ter tantas outras ainda pela frente, porque necessitamos de tantas outras para esse aprimoramento espiritual. Então, se analisarmos a vida, todas as nossas atitudes de hoje, tudo que recebemos hoje da vida, tudo como está à nossa volta, se analisarmos nessa ótica da eternidade, nós vamos ver como é breve este momento aqui, e nós vamos compreender então que nem tudo está relacionado à vida de agora, muitas coisas sim, muitas coisas não, e que tudo que estamos fazendo hoje vai se refletir nas nossas próximas experiências, como alma, como, né, a espírito encarnado, então como alma. Então, se tivermos essa noção, essa compreensão, com certeza esse entendimento será mais fácil para nós. Aí sim, vamos bem sofrer, porque vamos compreender que este sofrimento de agora é bênção de Deus para nós. É como se nós tivéssemos uma dívida, né? E o nosso credor chegasse para nós e falasse assim: olha, se você me pagar uma parte, um X, uma parte dessa dívida hoje, eu perdoo o resto. Vou esquecer o restante da sua dívida e você vai viver tranquilo, não serei mais o seu credor, você não terá mais esse débito comigo. O que nós vamos preferir? Fazer um sacrifício no momento de agora, né? Tirarmos um pouco dali, daqui, deixarmos de fazer uma coisa ou outra, né? Para conseguirmos esse montante e liquidarmos essa dívida o mais rapidamente possível e seguirmos então tranquilos, sem dívida alguma. Com certeza pensaremos nisso, né? Com certeza vamos optar por essa possibilidade de pagar um tanto da dívida agora e nos livrarmos totalmente dessa dívida. Os sofrimentos, é isso, esses problemas da vida, todos que chegam até nós, é Deus falando isso para nós. Trabalhe agora, trabalhe direitinho, compreenda, entenda, cresça, evolua, procura conhecer como que a vida funciona, como que a vida espiritual funciona, como tudo é regido. Entenda a lei e com certeza você será feliz, muito mais feliz daqui adiante.
Por quê? Porque aí nós vamos conseguir eliminar essa dívida. Mesmo que tenhamos várias, a gente vai eliminando aos poucos todas as nossas dívidas, e com isso nós vamos crescendo, nós vamos progredindo, né, evoluindo espiritualmente. Então nós temos que encarar tudo isso como oportunidade. Por que nós estamos falando assim das dores, dos sofrimentos, das necessidades, das provações e das expiações? Por que nós estamos falando nesse sentido? Porque quando nós estamos muito bem, quando tudo está ótimo à nossa volta, quando nós estamos felizes, quando tudo está dando certo, é natural que sintamos alegria, esperança, né? Até a nossa fé se renova e aumenta. É natural, porque nós estamos bem. Então é como se nós pensássemos assim: ai, como Deus é bom para mim, como eu sou abençoada, como tudo dá certo. É natural, realmente, estamos nessa vibração. Mas nem sempre a nossa vida é assim, né? Nós sabemos, nem sempre tudo são flores. Nós temos muitos espinhos na nossa vida, nós temos sofrimentos, nós temos problemas, nós temos insatisfações, não é? Nós temos tristezas em muitos momentos da nossa vida. Então parece que neste momento, e Santo Agostinho diz isso muito numa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que nós estamos acostumados a reconhecer o amor, a bênção, a misericórdia de Deus nos momentos felizes, né? Quando tudo está muito bom para nós, quando tudo nos alegra. Mas no momento de dor e insatisfação, de tristeza, nós acabamos não reconhecendo este amor e essa misericórdia, nem a justiça de Deus. Quantas vezes, né, pensamos que a vida não está sendo justa com a gente, né, que somos injustiçados, somos os infelizes do mundo, né? Quantas vezes pensamos assim? Isso que Santo Agostinho vem nos trazer, que nós temos que corrigir essa ideia que temos da vida e do nosso Criador e das leis que nos regem. Porque nesses momentos também de dor e de tristeza, nós estamos sendo agraciados pela misericórdia e pela bênção de Deus. Não há injustiça nenhuma na lei de Deus. Tudo que é nosso vai chegar até nós em algum momento da nossa eternidade, em algum momento das nossas vidas, em algum momento, o que é nosso, que é de nossa responsabilidade corrigir, o que devemos aprender, vai chegar até nós. Então é importante nós corrigirmos esse pensamento, e Santo Agostinho vem nos trazer essa informação. Nós temos que reconhecer a bondade, a misericórdia, a justiça de Deus em todos os momentos da nossa vida. Porque estarmos reencarnados já é uma misericórdia para nós. Tantos e tantos espíritos estão desejosos de uma oportunidade para repararem os seus erros, para crescerem, evoluírem e ainda não conseguiram. E nós estamos aqui. Então nós temos que dar valor a essa vida, muito valor, principalmente nos momentos difíceis, porque eles são a nossa mola propulsora, são eles que vão fazer com que nossa alavanca para o nosso progresso, fazer com que a gente desperte para a realidade e a necessidade da vida e desse entendimento da vida espiritual. Então nós temos que pensar sobre isso. E é nesse momento, principalmente, que temos que renovar as nossas esperanças com fé na justiça de Deus e na bondade de Deus para nós. E Leon Denis, ele nos diz muito sobre as potências da alma, né? E a dor, ele diz que é uma das nossas potências da alma. Porque olha a oportunidade de crescimento que a dor nos traz. Claro que vamos sentir a dor, é claro que vamos sofrer pela dor que estamos sentindo. Claro que vamos nos entristecer pela dor que estamos sentindo. Mas ela é uma oportunidade tão forte, tão importante de crescimento
mas que para isso nós precisamos ter todo esse entendimento de que ela é uma potência para nós, né? A potência da nossa alma. E essa fé, esse entendimento na reencarnação, nas vidas sucessivas, na sobrevivência da alma, é tudo isso que vai nos trazer esse entendimento, que vai nos facilitar o crescimento, vai nos facilitar, né? E vai diminuir o nosso sofrimento futuro e o que estamos agora passando também. Porque se nós aceitamos as nossas dores, os nossos sofrimentos, com certeza é mais fácil passar por eles. Quando nós nos equilibramos dentro de todas essas situações, parece que o peso fica mais leve, não é? Fica mais leve para que a gente possa carregar, porque a gente pode carregar. Mas com lamentação, com reclamação, com revolta, né? E todo esse comportamento, esse sentimento, parece que a dor é pior, parece que o peso é muito maior para carregarmos. Então depende de nós tudo isso, depende de nós. Então essa fé na lei, essa fé na reencarnação, esse entendimento que Jesus tanto nos falou, né, que nós temos que conhecer a verdade, porque ela, a verdade, vai nos libertar de nós mesmos, dos nossos enganos, das nossas interpretações equivocadas. Nós sofremos, nós buscamos o sofrimento para nós, angústia, dor, sofrimento, tristeza, nós buscamos, como também nós buscamos as alegrias, as felicidades, né? Buscamos o prazer, a paz, o equilíbrio. Então tudo depende de nós e tudo depende desse conhecimento, do conhecimento de toda essa lei que nos rege, que nos vai fazer compreender tudo isso, e o conhecimento íntimo do que somos, de como enxergamos tudo à nossa volta, como recebemos tudo da vida e das pessoas. Nós temos que nos conhecer e conhecer a lei que nos rege. Então essa é a verdade que Jesus falou, que vai nos libertar. E conhecendo essa verdade, as nossas esperanças serão sempre renovadas, porque vamos ter a esperança em Deus, a esperança no Cristo, de que tudo vai se resolver. E mesmo que não pareça no momento, vai se resolver para melhor para nós. Pode ser que a gente não entenda isso no momento, mas porque é justiça de Deus. Então nós temos que nutrir esta fé, este entendimento e nutrir essa esperança. Então, quando a gente causa o nosso sofrimento, né, quando nós nos desviamos da lei de Deus e então causamos todas essas consequências de sofrimento, né, e tristeza, enfim, é como se abríssemos a nossa caixa de Pandora. Quando deixamos sair todos os males físicos, os males morais, os males espirituais, porque nos desviamos, desobedecemos a lei de Deus, né? Fazendo aí uma analogia com esse mito grego, então quando Pandora fez toda aquela artimanha para conseguir chegar àquela caixa, porque não aguentava de curiosidade, abriu a caixa para ver o que tinha dentro, né? Ela não cumpriu com a lei, né? Não cumpriu com a observação, com a regra de que era para ficar a caixa ali, quietinha, fechada. A curiosidade dela fez com que ela abrisse essa caixa. Então, quando nós não cumprimos a lei, nós não cumprimos essas regras que é inserida na lei de Deus, quando nos desviamos dela, é como se abríssemos então a nossa caixa de Pandora e deixamos então vir à tona tudo que é nocivo para nós, tudo que é triste para nós, mas nós abrimos a caixa e também nós podemos fechá-la, como Pandora fez. Então, nós temos que observar isso, que tudo depende de nós, é nossa responsabilidade. E se entendemos, esse conhecimento vai nos trazer essa facilidade de entendimento e vai nos fortalecer para que as nossas esperanças
sejam sempre renovadas, independente da situação, independente das contingências da vida, do que nos acontece. Nós estamos passando por essa pandemia e ela está agora mais forte neste momento, que nós estamos vivendo, quando pensávamos que poderíamos estar pertinho de um fim, ela volta e se mostra novamente. E este momento é importante também para que a gente nutra essa esperança de que sim, de que tudo que está nos acontecendo também é para nos trazer o conhecimento, é para nos trazer a oportunidade de entendimento e de crescimento espiritual. Então tudo, em todos os sentidos, é para nós motivo de aprendizado e de renovarmos as nossas esperanças de que a justiça de Deus, ela é infinita, a misericórdia de Deus e a bondade de Deus para conosco, que somos os seus filhos, são infinitos e que tudo está para nós, para o nosso aprendizado. Então nós temos que refletir neste momento também. Nós estamos ainda no primeiro mês de 2022, início ainda do ano. Esse momento, quando mudamos o ano, esse início todo, naturalmente nos traz uma esperança de que tudo seja melhor, de que vamos fazer diferente, enfim, isso é natural nosso e é muito bom que possamos nutrir essa esperança desse momento da virada, de que um ano novo se inicia, uma nova oportunidade. Vamos nutrir essa esperança porque realmente é uma nova oportunidade. Não porque virou o ano, mas porque é um novo dia. Todo dia é para nós uma nova oportunidade. Basta o quê? Basta que a gente compreenda tudo isso e compreenda principalmente de que nós somos os responsáveis por tudo o que nos acontece. Apenas nós, ninguém mais. Então, se é assim, fica muito mais fácil corrigir a nós mesmos, porque se a nossa felicidade, a nossa alegria, a nossa paz, o nosso equilíbrio dependesse só das outras pessoas, seria muito mais difícil, porque nós não podemos exigir do outro atitudes que eles não querem ter, não é? Então, olha que maravilha, nossa felicidade, nossa paz, nosso equilíbrio não depende de ninguém, depende de nós mesmos. Então, se queremos ser felizes, vamos trabalhar para isso. E vamos entender tudo isso e vamos renovar as nossas esperanças sempre, porque cada dia é bênção para nós, cada dia é oportunidade que Deus nos dá para acertarmos, para quitarmos aquela parcela da nossa dívida, cada dia. Então vamos compreender isso e vamos renovar as nossas esperanças a cada dia da nossa vida. Obrigada pela atenção de todos vocês. Fiquem na paz de Jesus.